Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa atividade de correção, nós iremos fazer aquela correçãozinha sobre o estudo das porcentagens. Probleminhas bem simples, mas bem interessantes, tá certo? Espero que vocês tenham feito e qualquer dúvida, tira agora comigo, tá bom? Vamos lá, eu coloquei alguns probleminhas para vocês na aula passada e hoje eu vou fazer a correção e aí eu espero que você compreenda bem direitinho. Vamos lá. A primeira questão, gente, diz assim, calcule 16% de 80, bem simples, né? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos representar 16% vezes 80. Quanto isso representa? Então, 16% é a mesma coisa, em forma de fração, 16 centésimos, vezes 80. A gente multiplica aqui 16 por 80, que nós vamos obter. O zero a gente pode repetir, né? 8 vezes 6, 48. Vai 4, não é assim? 8 vezes 1 é 8, com mais 4. Muito bem, minha gente. 12, 1.280. Dividido para 100 é igual. Aqui, gente, merece uma atenção. Não precisa necessariamente a gente pegar e fazer a conta aqui de dividir por 100. Basta fazer um deslocamento de vírgula. Porque nós temos aqui uma fração decimal representada pelo centésimo. Então, nós temos duas casas decimais, porque nós temos os 100 sendo dois zeros, então anda duas casas. Quando é 10 é uma, quando é 1000 é 3, lembra? Então, muito bem. Duas casas, fica 12,80. Então, calculando 16% de 80, nós temos o quê? 12,80. Muito bem, professor. Tranquilo. Então, a nossa opção, no caso aí da sua resposta, é o item A, 12,8, professor. Não tem problema. 12,8. É o que representa a nossa questão. Aqui tem 12,80, mais tranquilo. Na questão número 2, ele diz, calculando 7,4% de 6.000, quanto é que nós vamos obter? Bem, são questões gabaritadas. Aqui a gente percebeu que é o item A, né, gente? Ok, 12,8. Na questão número 2, vamos ver quanto é 7,4% de 6.000. Vamos lá. 7,4 sobre 100... vezes 6.000. Bem, aqui a gente pode usar um processo de cancelamento dos zeros. Ó, esses dois zeros aqui com os dois zeros de baixo. Ok, professor? Aqui vamos repetir o zero e vamos multiplicar 60 por 7,4. Bem, 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 7, 42, professor. Com 2, 44. Ou seja, uma casa decimal fica 444. Então, 444 dividido por 1 dá 444. Então, 7,4% de 6.000 é 444. Professor, tranquilo. Então, qual é o nosso item? O item A. Perfeito. Ok. Vamos lá. Questão 3. Até aí tudo bem? Tudo bem, professor. Calculando 160% de 450, 160%, mais de 100%, né, gente? 160. Ou seja, nós vamos ter 160 sobre 100, que é a representação de 160%, ou seja, 160 das 100 partes, nós estamos vendo que é mais do que 100%, vezes 450. Bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um cancelamento dos zero. Este zero aqui com este de baixo, este aqui de cima com este de baixo. Cuidado, que tem aluno que não presta atenção e aí quer cancelar quando estão no mesmo numerador. Aí não pode. É só quando está em cima ou embaixo. Ok, professor? Isso nesse processo de multiplicação de porcentagem. Bom, nós temos 16 vezes 45. Professor, quanto é 16 vezes 45? Por questão didática, nós vamos fazer a continha, tá bom? 6 vezes 5 é 30, a 3. 6 vezes 4, 24, com 3, 27. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 4 é 4. Espero que você esteja vendo aí no vídeo, tá? Ok. Então aqui vamos somar, dá 0, aqui dá 2 e aqui dá 6. 12, perdão, vai 1, 6 com 1, 7. Então nós temos 720 como sendo a nossa resposta. Aqui está um pouco pequenininho, tá, gente? Mas é 720, tá bom? Aqui, ok, professor. Então, qual é o item que representa 160% de 450 como sendo 720? Perfeitamente, é o item D. Ótimo.
Ótimo. Vou colocar bem aqui, tá, gente? O item D. Quarta questão. Essa aqui é boa. Somando-se 30% de 12 com 0,5% de 60, quanto é que nós vamos obter? Aqui eu não coloquei as opções, gente, por conta do espaço, tá? O que é que nós temos aqui? Vamos ter que fazer aqui dois cálculozinhos, tá? Nós vamos fazer 30% de 12, tá bom? E depois nós vamos fazer 0,5% de 60. Quando nós encontrarmos um e o outro, aí a gente junta e soma tudo. Aí nós vamos ter nossa resposta. Então vamos lá. 30 por 12, né? 30% de 12. 30 vezes 12, ou a gente pode fazer o cancelamento aqui do zero. O que é que você prefere? Vamos multiplicar 30 por 12. Aqui vamos colocar o zero. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 360. Dividido para 100. Aquela mesma regra. A gente pode cortar esse zero com esse zero. Como aqui é dividido agora por 10, a gente desloca só uma casazinha. Fica 3,6. Se você tivesse dividido 360 por 100, também ia dar a mesma coisa, 3,6. Ok, isso foi 30% de 12. Agora, vamos fazer 0,5% de 60. Bom, aqui a gente pode multiplicar 0,5 por 60. Vamos fazer essa continha por questão didática, tá? 6 vezes 5, 30, a 3. 6 vezes nada, nada, abaixo 3. Né? Bom, duas casas decimais, olha aqui, gente, ó. Aqui, ó, 0,5% de 60, então vai ficar 6 vezes 5, 30, 6 vezes nada, abaixo 3. Uma casa decimal, né? Uma casa decimal, perdão, é aqui, 30. Ok, professor? Então, 0,5% de 100 vezes 60 vai ser 30. Aí esse 30, gente, nós vamos dividir com 100 de baixo. Preste bem atenção. 0,5 vezes 60, nós fizemos a conta aqui, deu 30. Agora, 30 dividido para 100, desloca a vírgula, fica 0,3. Ah, professor. Só que a resposta não quer isso, ele quer somando-se 30% de 12 e 0,5% de 60. Bem, gente, agora vamos colocar aqui logo 3,5 mais 0,3, nós vamos obter 3 mais 6, 9, abaixo vírgula, 3 mais 0, 3. Então, nós vamos obter 3,9. Professor. Então, a nossa resposta aí é o item B. B de bola. E a nossa última questão, a quinta, bem interessante, diz o seguinte. É uma questão da FUVEST, né? 10% ao quadrado. O que significa 10% ao quadrado? Você concorda que isso aqui já é um estudo de potência, mas que vocês já viram. 10% ao quadrado seria o quê? O 10% vezes o 10%. Ô, professor, 10 vezes 10 vai dar 100%. Então, nós vamos ter o quê? 100%. Então, nós temos o item D. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, sua porcentagem. Um abraço e até a nossa próxima aula.